As pessoas farão qualquer coisa, por mais absurdo que seja, para evitar enfrentar suas próprias almas. Carl Gustav Jung. Construímos vidas que parecem perfeitas vistas de fora, mas em algum lugar ao longo do caminho, esquecemos de perguntar se nossas almas se sentem em casa dentro delas. Esta não é uma história sobre fracasso. É uma história sobre o despertar, a rebelião silenciosa de uma alma que se recusa a viver no piloto automático por mais tempo. Há um tipo de silêncio que não vem de fora. Ele nasce dentro, como um eco que desperta em meio ao barulho do mundo. É o silêncio que surge quando a alma, cansada de interpretar papéis, decide sussurrar: você se perdeu de si. A vida pode parecer perfeita, a carreira alinhada, o relacionamento estável, a rotina previsível, os aplausos vindos de todos os lados. E ainda assim, algo dentro parece ausente, como se o sentido tivesse evaporado, deixando apenas uma presença oca. Carl Jung chamou esse fenômeno de neurose do domingo, o colapso da alma, quando o ruído da semana silencia e o indivíduo se vê diante do próprio vazio. Durante a correria dos dias, a mente encontra abrigo no movimento, enquanto há tarefas, e-mails, metas, há distração. Mas quando o tempo desacelera e a solidão do domingo cai sobre o corpo, uma estranha vertigem aparece, a sensação de ser um visitante dentro da própria existência. Tudo parece em ordem, exceto o coração. O vazio que emerge nesse instante não é defeito, nem ingratidão. É um sintoma sagrado, o grito abafado da psique implorando por reconciliação. É como se a alma dissesse: você construiu uma vida admirável, mas esqueceu de perguntar se eu queria vivê-la. Esse tipo de dor é refinado demais para ser entendido pela linguagem comum. Ela não dói como a perda de algo concreto. Dói como o peso de não ter se tornado quem se é. Nietzsche talvez chamasse isso de a doença do homem que não suporta seu próprio sentido. Não há cura rápida, não há distração que dure. O vazio é paciente e volta sempre que a alma sente falta de si. Jung via nesse estado não um colapso, mas um chamado arquetípico, um convite da psique para que o indivíduo abandone a superfície e desça aos andares mais profundos da consciência, pois tudo o que é ignorado na vida desperta no inconsciente, e o inconsciente, cedo ou tarde, exige ser ouvido. O vazio, então, é o tambor distante do self, batendo para convocar o viajante de volta ao centro. A maioria foge desse chamado, procura novas metas, compra novas coisas, muda de cidade, de parceiro, de corpo, de crença. Mas o sintoma não está no cenário. Está na relação quebrada entre o ego e a alma. Enquanto o ego corre, o self observa. E quando a distância se torna insuportável, ele lança o vazio como uma ponte invertida. O abismo que separa também é o único caminho possível. Sentir-se vazio é perceber por um instante a ilusão em que o mundo repousa. O sucesso, o status, o elogio. Todos os brilhos externos tornam-se frágeis quando a luz interior se apaga. É nesse momento que começa a verdadeira travessia, a jornada de volta àquilo que não pode ser comprado, medido ou admirado. A persona é a roupa que vestimos para sermos aceitos. É o conjunto de gestos, palavras e comportamentos que aprendemos para sobreviver ao olhar dos outros. Ela é útil, como uma ponte que nos liga à sociedade, mas torna-se uma prisão quando esquecemos que existe alguém por baixo. Durante boa parte da vida, confundimos o papel com o ator, e o aplauso coletivo parece prova de autenticidade. Mas chega um instante em que o espelho, antes cúmplice, começa a acusar. Você se olha e não se reconhece. O sorriso parece ensaiado. A voz soa distante, a rotina perde cor. A psique, cansada de manter a farsa, começa a rachar por dentro. É o self exigindo espaço, tentando lembrar ao ego que a vida não é performance, é presença.
Jung dizia que o indivíduo moderno sofre porque se identifica demais com a máscara e se esquece do rosto. O vazio é o aviso de que a alma está sufocando atrás da máscara que o mundo aplaude. E quanto mais brilhante a persona, mais escuro se torna o quarto onde a verdade espera. O ego não entende esse colapso. Ele tenta reagir aumentando o volume da mesma música. Mais trabalho, mais metas, mais autoafirmação. Mas é justamente essa insistência que aprofunda a dor. O que o ego chama de fracasso, a alma chama de libertação. O que o ego tenta sustentar, o self tenta dissolver. Pois tudo o que é falso precisa morrer para que o verdadeiro respire. Há um tipo de sofrimento reservado apenas aos que começaram a despertar. É o mal-estar de perceber que a própria imagem se tornou um disfarce. Você sorri por costume, fala por convenção, se movimenta por obrigação, mas por dentro algo grita por autenticidade. E esse grito não se cala com distrações. A alma não quer conforto, quer sentido. Nietzsche dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas quando o porquê é imposto e não escolhido, o corpo adoece, o humor quebra, a energia some, a vida vira um teatro mal iluminado e o protagonista um estranho em seu próprio papel. A psique, então, começa a conspirar a favor da cura. O inconsciente se manifesta em sonhos, sintomas, ansiedades sem causa aparente. Esses sinais não são punição, mas linguagem. É a alma tentando falar em símbolos o que a mente racional se recusa a admitir. Cada dor é um lembrete. Cada crise é um pedido de escuta. E quando o indivíduo insiste em ignorar, o corpo se encarrega de intervir. Surge a insônia, a exaustão, a sensação de estar sempre à beira de um colapso invisível. Não há causa médica, porque a doença é de sentido. É o self exigindo que o ego pare de viver para os olhos alheios e volte-se para o centro esquecido. A cura, no entanto, não é suave. A alma não fala em sussurros, fala em terremotos. E quando decide acordar alguém, ela começa derrubando tudo o que não é essencial. Amizades morrem, relacionamentos se rompem, certezas se dissolvem. Não por castigo, mas por libertação. O colapso é o modo que a psique encontrou para se reorganizar. E então, em meio à confusão, algo se move, uma centelha de lucidez. Não é felicidade, é percepção. Você começa a ver o mundo sem os filtros da persona. Percebe que boa parte do que defendia não era amor, era medo. Que muitas das vitórias que comemorou eram, na verdade, fugas disfarçadas. E que o vazio não é o inimigo, é o mestre. A alma não desperta em meio ao conforto. Ela se revela quando o chão cede, quando as paredes internas desmoronam e já não há onde se esconder. A dor tão temida é, na verdade, o portal. Jung dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra. Mas ninguém atravessa a ferida impunemente. É preciso suportar a revelação de tudo o que foi negado. Medos, raivas, desejos, fragilidades. Tudo aquilo que o ego classificou como indigno. Esse território desconhecido é o que Jung chamava de a sombra. Não é o mal, mas o reprimido. É a soma de todas as partes que você precisou esconder para ser amado, aceito ou compreendido. A sombra guarda as emoções que você rejeitou, os instintos que sufocou, os sonhos que julgou impróprios. E quando a vida começa a aparecer sem cor, é porque a sombra tomou o lugar da vitalidade. Nada mais floresce porque tudo foi filtrado demais. Descer a sombra é olhar no espelho e reconhecer não só a beleza, mas também o monstro que vive por trás dela. E entender que ambos são você. O medo que paralisa, a raiva que destrói, o desejo que incomoda. Tudo é energia distorcida da alma tentando ser reintegrada. Negar a sombra é negar metade de si. E ninguém pode ser inteiro amputando o que o assusta. Por isso, o vazio não é o oposto da plenitude.
É o útero da transformação, o silêncio que antecede o renascimento. A psique, ao colapsar, cria espaço para que o self emerja, mas o self não nasce sem dor, porque tudo o que não é essencial precisa ser queimado no fogo da consciência. A dor é o fogo alquímico. Ela queima as ilusões, derrete o ego rígido, transforma o orgulho em humildade. Quando você para de fugir dela e começa a escutá-la, percebe que não era um inimigo, mas um professor. Toda ansiedade guarda uma mensagem. Toda angústia contém um símbolo. Toda perda carrega o esboço de um novo começo. Mas o ego não entende linguagem simbólica. Ele busca controle, previsibilidade, segurança. E o inconsciente fala em paradoxos. Por isso, o diálogo entre ambos é tenso. Um quer manter, o outro quer transformar. No fim, a alma sempre vence, porque é paciente. Ela não se apressa. Ela espera até que a dor se torne insuportável, até que o ego, cansado de resistir, finalmente se renda. Essa rendição é o início da cura. Não a cura que elimina a dor, mas a que transforma a relação com ela. Você começa a perceber que a angústia é apenas o reflexo de uma distância. A distância entre quem você é e quem está fingindo ser. E quanto maior a distância, maior a dor. A cura, portanto, não está em fugir da dor, mas em reduzir a distância, aproximar-se de si, retornar ao centro. É aqui que o self começa a se manifestar, não como um Deus externo, mas como uma presença interna que observa em silêncio. Ele não dá respostas, ele oferece visão. Ele mostra que cada colapso era uma forma de purificação, que cada perda era uma libertação disfarçada, e que cada solidão era um chamado à escuta profunda. A alma, quando começa a despertar, destrói tudo o que é pequeno demais para contê-la. E essa destruição, vista de fora, parece caos. Mas por dentro é reorganização. É o self tomando o leme de volta. O ego grita, mas o self apenas conduz. Com firmeza, com amor, com o poder silencioso de quem sabe que o destino é inevitável, tornar-se inteiro. Há um instante na jornada humana em que tudo o que sustentava o sentido começa a ruir. Não é uma queda repentina, mas um esvaziamento silencioso. Coisas que antes pareciam urgentes perdem o brilho. Pessoas, lugares, ambições, tudo parece distante, como se o coração tivesse se retirado para um exílio interior. Esse é o ponto de virada que Jung descreveu. O momento em que a psique, cansada de sobreviver na superfície, exige profundidade. Nada do que antes funcionava funciona mais. Os antigos prazeres já não aliviam. Os planos não inspiram. Os símbolos de sucesso soam ocos. O indivíduo, sem saber, está sendo chamado para o segundo nascimento, aquele que não acontece no corpo, mas na alma. É a iniciação invisível que a vida reserva aos que não se contentam com o que é raso. O turning point é uma morte disfarçada. Morre o eu que acreditava controlar tudo, morre o personagem que buscava aprovação, morrem as certezas que davam segurança. Mas no mesmo gesto em que a antiga estrutura se desintegra, uma nova visão começa a germinar. Ainda frágil, ainda sem forma, mas verdadeira. É como amanhecer após uma longa noite de tempestade. Nada está completamente claro, mas a luz começa a insinuar presença. Nesse ponto, o sofrimento muda de textura. Já não é o desespero do ego que quer escapar, mas a dor serena de quem começa a compreender. Você percebe que aquilo que chamava de fim era, na verdade, o início de uma nova ordem, que a alma não destrói por crueldade, mas por amor ao real, que a perda, quando aceita, abre espaço para o que é autêntico. O self começa a agir como um guia sutil. Ele não fala por palavras, mas por sinais, coincidências, sonhos, intuições. A sincronicidade se torna o idioma do destino.
E pouco a pouco, a vida vai se reorganizando em torno de uma nova coerência, não mais ditada pela persona, mas pela alma. As antigas ambições cedem lugar a uma vontade mais profunda, viver em verdade. Nietzsche dizia que é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O Turning Point é exatamente isso. O caos que antecede a criação, mas a estrela não nasce do esforço e sim da entrega. É preciso parar de lutar contra a dissolução e permitir que ela aconteça, como um rio que finalmente aceita o curso da correnteza. O que parece destruição é, na verdade, um retorno. Com o tempo, o indivíduo começa a perceber que a vida não o estava punindo, estava educando. Cada colapso foi um mestre, cada frustração uma alavanca, cada solidão um espelho. O sofrimento, antes visto como inimigo, revela-se como instrumento de lapidação. A alma estava apenas removendo o excesso, reduzindo o ser ao essencial. E o essencial, descobrimos, é surpreendentemente simples. Um olhar honesto, uma presença inteira, uma vida que faça sentido, mesmo no silêncio. O Turning Point marca a passagem do fazer para o ser, do parecer para o sentir, do ego para o self. E essa passagem, embora invisível, muda tudo. Porque quando a alma volta a ocupar o centro, o mundo externo pode continuar o mesmo, mas a percepção muda completamente. As cores voltam, o tempo desacelera, a presença retorna. Você começa a perceber o sagrado nas coisas pequenas, o vento nas folhas, o gesto simples, o instante que antes passava despercebido. A alma de volta ao corpo reencanta o cotidiano e aquilo que antes era vazio torna-se espaço. Espaço para respirar, para existir, para ser. Chega um ponto em que o vazio deixa de ser inimigo. Ele se torna uma morada silenciosa, um espaço fértil, onde o novo pode nascer. A alma, tendo atravessado a noite escura, começa a reunir os fragmentos espalhados da psique. É o início do que Jung chamou de processo de individuação, o caminho de volta à totalidade. Individuar-se não é tornar-se especial, mas tornar-se inteiro. Significa recuperar o que foi negado, dar voz às partes silenciadas e reconhecer que dentro de nós habita uma multiplicidade viva. A criança ferida, o adulto exausto, o sonhador reprimido, o rebelde esquecido. Todos pedem um lugar à mesa da consciência. E quando o ego, antes tirano, aprende a escutar, algo milagroso acontece. As vozes internas deixam de gritar. A psique, antes em guerra, começa a cooperar. Esse processo é lento e, muitas vezes, doloroso. Integrar a sombra é encarar as memórias que doem, os impulsos que envergonham, as contradições que desestabilizam a autoimagem. Mas, ao fazer isso, o indivíduo descobre que aquilo que parecia destrutivo era apenas energia não compreendida. A raiva, quando escutada, revela-se como um pedido por limites. O medo, quando acolhido, transforma-se em prudência. O desejo, quando aceito, torna-se criatividade. A sombra, enfim, deixa de ser inimiga e se torna aliada. O self, que antes parecia uma presença distante, começa a se manifestar na vida cotidiana. Ele não fala em dogmas, nem promete recompensas. Ele simplesmente orienta o ser em direção à coerência. Você começa a dizer não ao que fere, sim ao que nutre. Passa a agir com mais silêncio e mais certeza, não porque tem controle, mas porque aprendeu a confiar. Confiar não no mundo, mas na própria alma. Nietzsche dizia que o homem deveria tornar-se o que é. E esse é exatamente o propósito da individuação. Tornar-se o que sempre se foi, antes das máscaras, das culpas e das comparações. A vida externa talvez continue a mesma, mas por dentro há uma serenidade nova, um eixo invisível. Você já não precisa provar nada a ninguém, porque começa a sentir o valor de simplesmente existir. A partir desse ponto, a consciência deixa de buscar redenção e passa a buscar presença.
Não há mais pressa em compreender tudo. Há um respeito sagrado pelo mistério. Você entende que a alma tem seu próprio tempo, que o inconsciente trabalha em silêncio e que nem toda dor precisa ser curada. Algumas apenas precisam ser escutadas. O Self não pede perfeição, pede autenticidade. E autenticidade é a coragem de ser imperfeito com consciência. A psique, ao integrar suas polaridades, deixa de oscilar entre extremos e encontra o ponto de equilíbrio. Não a ausência de conflito, mas a harmonia entre opostos. É o momento em que a luz não teme mais a escuridão, e a escuridão deixa de invejar a luz. O processo de individuação não tem fim. Ele é uma espiral. Cada volta traz nova profundidade, novo nível de consciência. A alma continua se revelando em camadas, e cada ciclo de dor e compreensão a torna mais ampla. O indivíduo percebe, enfim, que a vida não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. E viver o mistério é a mais alta forma de sabedoria. Depois da travessia, tudo parece igual, mas nada é o mesmo. O mundo não mudou. Foi o olhar que se transformou. Aquilo que antes parecia banal, agora carrega uma estranha beleza. O barulho da chuva, o som dos passos, a respiração de alguém ao lado. Tudo parece sagrado, como se o simples ato de estar vivo fosse um milagre discreto. Você percebe que o vazio nunca foi um inimigo a ser derrotado. Ele era o espelho mais fiel, aquele que refletia a ausência de alma em meio ao excesso de forma. O vazio era a alma em estado de espera. Esperava que você cansasse de correr em círculos, que deixasse cair a máscara, que aceitasse a dor e escutasse o silêncio. Agora ele já não assusta, porque você aprendeu a habitá-lo. O que antes era ausência, hoje é espaço. Espaço para respirar, para sentir, para existir, sem necessidade de provar nada. O Self, silencioso, ocupa o centro, e no lugar da ansiedade surge uma presença firme, como o tronco de uma árvore que não teme o vento. A vida continua com seus altos e baixos, mas há algo que não oscila mais: a consciência. Ela observa o drama do ego com ternura, como quem compreende a inocência de uma criança. Você já não precisa se identificar com cada pensamento, com cada emoção. Eles vêm e vão, mas há um centro que permanece. É esse centro que Jung chamava de Self, o eixo em torno do qual a alma gira, o ponto imóvel no meio do redemoinho. O sofrimento ainda visita, mas já não domina. Ele chega como um mensageiro, não como uma sentença. A dor perdeu o poder de fragmentar porque agora há espaço dentro de você para acolhê-la. O inconsciente, antes temido, tornou-se um aliado. Você aprendeu sua linguagem, os símbolos, os sonhos, os presságios, e agora pode dialogar com o mistério sem medo. Nesse estado, a vida volta a pulsar de forma natural. As pequenas alegrias, antes despercebidas, ganham uma dimensão nova. O café da manhã, o toque da luz pela janela, o riso inesperado, tudo se torna parte do mesmo tecido de sentido. É como se a alma tivesse voltado a habitar o corpo, e o corpo, enfim, lembrado de que é templo. E então você entende. O propósito não era encontrar felicidade, mas encontrar alma. Felicidade é um instante, a alma é um estado. Ela não depende do que acontece, mas de como se está presente no que acontece. É a serenidade que surge quando o eu e o mundo deixam de ser inimigos. Quando o ego para de brigar com a vida e começa a dançar com ela. A jornada não termina aqui. Nenhuma alma desperta volta a dormir por completo. Haverá outras dores, outras quedas, outros silêncios. Mas agora há um saber que sustenta. Nada é em vão. Cada ruptura, cada perda, cada vazio traz dentro de si uma semente. E o dever do ser consciente é apenas cuidar do solo. O resto é obra da vida. Ao olhar para trás, você percebe que tudo o que o ego chamou de fracasso foi apenas o Self trabalhando.
A alma sempre soube o caminho. Ela apenas esperava que você confiasse. E quando finalmente confiou, o vazio deixou de ser ameaça e tornou-se origem. O ouro da consciência estava escondido na mina da dor. Agora ele brilha silenciosamente no centro do peito, não como euforia, mas como paz. É nesse instante que se compreende o paradoxo. A vida perfeita não é a que elimina o sofrimento, mas a que o integra. Não é a que coleciona vitórias, mas a que se mantém fiel ao próprio sentido, mesmo quando o mundo não entende. Ser inteiro é aceitar ser contraditório. Ser livre é permitir-se ser verdadeiro, e ser verdadeiro é viver com alma, nada mais, nada menos. Então você respira, e pela primeira vez o silêncio não dói, ele acolhe. O mesmo vazio que um dia te assustou agora é o lar onde a alma repousa. E nesse repouso há uma compreensão simples e luminosa. Você não precisava encontrar sentido na vida. Você precisava se tornar o sentido. E talvez a maior riqueza é não ter tudo, mas sentindo-se inteiro com o que resta. Porque quando a alma finalmente se lembra de si mesma, até o vazio se torna sagrado. Se esta reflexão tocou algo dentro de você, compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Sua história pode ajudar outra pessoa a despertar também. E se você quiser continuar explorando as profundezas do eu e da consciência, inscreva-se no canal. Sua jornada apenas começou.